é hoje que a Vivi vai falar sobre dosagem de suplementos, sobre como administrá-los, para que todos consigam fazer o uso da mesma forma. Não vai funcionar assim. Mal iniciou o ano e você já está indisposto? Já se sente cansado, sem energia? Parece que agora durante as férias nem conseguiu descansar direito? É difícil imaginar que ainda tem um ano inteiro pela frente? Então hoje vamos conversar sobre 3 suplementos que podem te ajudar a melhorar a disposição, por terem propriedades que ajudam a melhorar a energia, a aumentar a energia das células. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia, e é um prazer estar novamente aqui falando com vocês sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre diferentes assuntos relacionados à área da saúde, e eu sempre busco abordar assuntos de uma forma que vocês também consigam entender, que fique de fácil entendimento. Caso você não seja inscrito, já clica no botão do inscreva-se e ativa o sininho, para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que vai ao ar. Bom, e vamos falar sobre esse assunto tão esperado e que cada vez mais tem sido abordado, que é a questão da suplementação. Mas afinal, o que é suplementação? A suplementação, ela envolve você utilizar ativos, substâncias que deveriam estar numa boa concentração, numa boa quantidade no seu corpo, mas não estão por algum motivo específico. Pode ser falta de consumo, de uma diminuição de consumo de alimentos que contenham aquela substância ou aquele nutriente, aquele ativo. Pode ser por um problema de absorção, envolvendo mais a fisiologia do seu corpo. E também nós podemos ainda suplementar ativos que vão ajudar na liberação, na secreção, na síntese, na produção de moléculas que o nosso corpo não está sendo capaz de produzir ou não está conseguindo produzir em uma boa quantidade. Vamos supor um ativo que ajude na produção de algum hormônio específico. Talvez um paciente não esteja produzindo aquele hormônio nas dosagens adequadas, na quantidade adequada, e nós podemos fazer uma suplementação, uma administração de um ativo que vai estimular a produção desse hormônio. Então, além da produção interna, do estímulo interno do corpo, que não está sendo suficiente, nós vamos dar um estímulo externo. Sempre lembrando que os ativos voltados à suplementação são geralmente naturais, né? São ativos reconhecidos pelo organismo, não algo químico. Mas também existe a administração de substâncias químicas para fazer esses estímulos. Mas aqui no caso eu estou comentando referente a ativos e substâncias naturais para o corpo. Então basicamente é isso que significa suplementar. É dar um auxílio extra, uma ajuda extra ao organismo, administrando de forma exógena substâncias que são boas para o corpo como um todo. Bom, existem muitos ativos, muitas formas de suplementar, tanto para essa finalidade que nós estamos conversando hoje, que é essa disposição, essa energia. Nós temos que sempre pensar que a indisposição, o cansaço, a fadiga, ela está relacionada com uma diminuição da capacidade de produzir energia pela nossa célula. Lá na nossa célula nós vamos ter organelas que são compartimentos especializados, então cada compartimento da célula vai ser mais responsável por alguma ação dessa célula, e as mitocôndrias, elas são esse grupo, esse compartimento que é responsável, entre tantas responsabilidades que a mitocôndria tem, também ela tem a de produzir energia. E muitas vezes por uma fadiga celular, muitas vezes por uma intoxicação celular, por acúmulo de toxinas no seu organismo, no nosso organismo, nós acabamos tendo uma menor capacidade, as nossas mitocôndrias acabam sendo intoxicadas, né, afetadas por esse acúmulo de toxinas, e acaba então perdendo a capacidade de produzir energia da forma que seria mais adequado para o organismo. E dessa forma, então, a célula sem energia, o corpo não funciona. E aí surgem os sintomas como cansaço, fadiga, que são que geralmente as pessoas primeiro reclamam. Já outras pessoas podem ter, por exemplo, problemas de memória, cãibras, enfim, dores de cabeça, são inúmeros os sintomas. E eu já falei pra vocês, já abordei lá no Instagram a questão do desintoxicar o organismo. Tem várias formas de fazer desintoxicação, desintoxicações mais simples que podem ser feitas de forma mais frequente, e uma desintoxicação também mais profunda pode ser feita utilizando outras substâncias também para ajudar a desintoxicar. E além disso, mesmo com essa desintoxicação, se você fizer e ainda se mantiverem os sintomas, pode ser que haja necessidade de fazer alguma suplementação. Então,
Aqui mais voltado para as pessoas que já sabem que não, eu realmente estou muito cansado, daqui a pouco seria interessante suplementar. Lembrando que a suplementação ela deve ser feita, principalmente se for inicial, você nunca suplementou nada, faça uma avaliação com um profissional para conseguir observar a real necessidade de suplementar. Porque não é só sair tomando aí ativos e seja o que Deus quiser, tá? Tem que ter uma consciência disso também. Então aqui os 3 suplementos, os 3 ativos, as 3 substâncias que eu escolhi para falar hoje referente a cansaço e fadiga são creatina, coenzima Q10 e magnésio. Bom, a creatina ela é um suplemento que geralmente está associado à academia, mas ela não precisa ser utilizado apenas por atletas. Por exemplo, nós temos inúmeros estudos, tá? E isso eu já abordei em algum outro vídeo, não sei se foi aqui no canal ou lá no Instagram, falando sobre o uso da creatina em pacientes com sarcopenia, que é uma doença de fundo que afeta o músculo, né? Afeta a musculatura. E já tem-se o conhecimento de que a creatina, quando em dosagens boas, a creatina utilizada da forma correta, ela não vai gerar uma lesão renal. E o que essa creatina ela faz nas células? Ela vai ajudar a dar mais energia para a célula. Ela serve de combustível para a célula poder criar, gerar, produzir a energia para o corpo. Por isso, obviamente, ela é utilizada em pessoas que fazem academia, porque precisa ter aquela energia a mais, tanto para quem faz a parte da musculação, quanto para quem faz a parte mais aeróbica, de caminhadas longas, corridas, enfim. Então a creatina sim, ela é boa para energia, para cansaço, contra a fadiga. A coenzima Q10, querida coenzima Q10, que é natural do nosso organismo, ela já está dentro, nós produzimos a coenzima Q10. E essa coenzima Q10 ela também vai ajudar na energia lá, a mitocôndria, a produção de energia, toda essa dinâmica que nós temos nas nossas células. E por onde? Por qual via? Eu já falei também sobre a coenzima Q10. A coenzima Q10 é produzida pela mesma via principal, né, primária, do colesterol. E aí eu puxei um gancho aquela vez que eu falei no vídeo da simvastatina, vou deixar o link na descrição, depois se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, que quem faz uso de estatinas deve estar atento, porque as estatinas elas bloqueiam uma enzima que tem nessa via de produção do colesterol. Sim, a estatina, o grupo das estatinas, eles vão diminuir então essa produção de colesterol, mas também vão diminuir, vão bloquear a produção da enzima, da coenzima Q10. E aí a pessoa fica fadigada, fica sem energia, porque também não tem essa substância sendo produzida. Então, pacientes que fazem uso de estatinas podem, né, verificar, procurar um profissional para fazer essa análise e buscar suplementar coenzima Q10 se for necessário, porque a sua produção de coenzima Q10 estará, sim, diminuída. E a coenzima Q10 é muito importante mesmo. E o magnésio, querido magnésio, que nós temos milhares, não vamos exagerar, nós temos várias formas de suplementar o magnésio. Então tem magnésio citrato, magnésio de malato, magnésio L-treonato, glicinato, enfim, são vários tipos de magnésio. E esses magnésios eles se diferem nessas nomenclaturas, mas cada um tem uma função, cada um tem uma célula-alvo, um lugar-alvo. Então, por exemplo, né, um que é muito falado para a questão da cerebral, memória, cognição, é o magnésio L-treonato. Existem outros também que podem ser utilizados com essa finalidade, né? Um muito também utilizado, que ajuda bastante também no organismo como um todo, magnésio de malato. Então, na verdade, a escolha do magnésio ela deve ser feita pelo profissional que estiver acompanhando, mais o paciente, né, observando as queixas do paciente. Porque sim, vai fazer diferença. Ah, o magnésio é tudo igual. Não, não é. O magnésio não são todos iguais e por isso que deve ser escolhido da forma correta, para buscar ter os benefícios que o paciente realmente precisa. É muito importante que vocês saiam desse vídeo sabendo, entendendo que além de buscar um profissional para fazer o acompanhamento de vocês, vocês precisam entender, vocês precisam conhecer sobre os suplementos. Eu gosto muito de que as pessoas saibam por que elas estão fazendo o uso. Eu sei que vão ter daqui a pouco muitos profissionais que vão dizer não há necessidade do paciente saber por que ele está tomando tal coisa, né? Nós sabemos que tem pacientes que se preocupam demais, que envolvem outras questões psicológicas, enfim. Só que eu acredito muito
que quando a pessoa sabe por que ela está fazendo tal tratamento, ela vai levar aquele tratamento mais a sério. Principalmente tratamentos mais longos. A suplementação difere em algumas questões dos medicamentos, e principalmente por ser natural, ela não tem o efeito, né, a ação dela não é como um medicamento químico. Por quê? Porque o químico em 6 horas, 4 horas, meia hora, às vezes 15 minutos, ele faz efeito. A suplementação, quando nós buscamos algo natural, terapias integrativas, enfim, ela precisa de um período maior de utilização, de tratamento, de administração, para que o paciente veja os resultados. Então, se para a medicina alopática, para esses tratamentos que nós somos acostumados com medicação, muitas vezes o paciente não precisa saber porque está usando o medicamento, na parte integrativa, na parte complementar, nesse uso de tratamentos e terapias mais naturais, é necessário o paciente entender, a pessoa entender por que está utilizando o que está utilizando. Porque senão, vamos supor, um paciente que vai fazer uma suplementação que vai durar 3 meses, 4 meses, vai chegar um momento que daqui a pouco ele vai dizer, não, mas não tem problema eu deixar de tomar hoje. Ah, eu esqueci de tomar, não tem problema eu tomar amanhã. Não, a suplementação, se você está com a deficiência de algum mineral, de alguma vitamina, se você não tomar em um dia, isso vai fazer diferença no resultado que você vai obter. Porque a concentração de mineral e vitamina ingerida deve ser diária. Uns mais, uns menos, mas deve ser diária. Tanto é que as vitaminas e os minerais estão nos nossos alimentos, porque nós nos alimentamos todos os dias. Então, o não consumir, o não fazer o uso em um dos dias, 2 dias, enfim, que talvez por uma medicação lá não terá tanto problema, dependendo da medicação, obviamente, né? Mas não dará tanto problema. Na suplementação, ela não implica em um problema, mas sim num atraso em ver uma melhora. Então isso também vocês têm que ter entendido. Se você acha que essa é a sua situação, que você está precisando disso, se você está precisando falar com alguém que entenda sobre isso, me siga lá no Instagram, entre em contato pelo direct. Eu vou adorar ajudar vocês de alguma forma, seja avaliando esses pontos, seja indicando vocês para um profissional mais adequado. Será um prazer falar com vocês. Se você tem o desejo de apoiar aqui o canal e com isso ter alguns benefícios, como receber as respostas das perguntas mais rapidamente, clica no botão do Seja Membro, veja as condições, como funciona, e se for do seu interesse, então cadastre-se. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.